para educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para uns 5 minutinhos de morato, refletindo aqui sobre uma coisa que já chama a minha atenção há algum tempo, porque sistematicamente eu e o canal estamos na contramão de certas tendências. Eu conheço muita gente que gosta de argumentar que se existe uma tendência, a gente tem que seguir. Desse ponto de vista, parece uma pessoa que eu vi uma vez falando que ela ia votar para não sei quem para a presidência, muitos anos atrás, argumentando que desde que voltaram as eleições, eu nunca perdi uma. Ou seja, ela esperava ver as tendências de pesquisa e votava naquele candidato que estava melhor colocado e ela sentia que ela estava ganhando, não que estava ganhando uma proposta dela. É um pouco nessa mesma linha que eu sinto muitas pessoas falando: mas essa é a tendência de mercado, você tem que fazer isso, você tem que monetizar dessa forma, você tem que fazer o que o público está querendo. Eu tenho que fazer o que eu me sinto confortável em fazer, aquilo que eu acredito em fazer. E é nesse sentido que eu vejo uma tendência da qual eu fujo como o diabo foge da cruz, que é a tendência do tem uma frase. As redes sociais têm um modelo de construção de texto, um modelo de uso do tempo que privilegia essa ideia do rápido, do conciso. Então, muito frequentemente, a filosofia inteira de um cara é reduzida ao tem uma frase dele. Há uma frase do Sartre, há uma frase do Nietzsche, há uma frase do Schopenhauer. Há uma frase do Hegel. Ninguém é menos frasístico do que o Hegel. E mesmo assim, tem gente reduzindo Hegel a uma frase. Sim, existe uma maneira de pensar, uma maneira de refletir, que é a maneira do aforismo, da frase lapidar, da frase concisa que impacta. Desse ponto de vista, mais uma lembrança pessoal aqui. Eu, inclusive, tomei contato com isso pela primeira vez lá na minha longínqua segunda série primária, segunda série do ensino fundamental, hoje em dia, quando uma professora de português tinha pedido pra gente buscar frases de para-choque de caminhão. E a partir daí desdobrou para outras frases curtas também. Foi quando eu conheci, por exemplo, Sêneca, porque tinha uma seção no jornal, que era a frase do dia, e o jornal muito frequentemente colocava uma frase do Sêneca, que eu achava que era uma mulher, que era a Sêneca, até descobrir um pouquinho da história. Sim, há uma tendência filosófica de usar a frase lapidar, o aforismo. O aforismo é uma tradição das retóricas antigas. E ela foi usada por muitos filósofos. Desde a antiguidade, Epicuro, infelizmente, escreveu muitas obras de fôlego, mas todas elas se perderam. Mas ele também escreveu frases lapidares, das quais sobraram duas coleções importantes. Uma que está nas Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, do Diógenes Laércio, e outra que foi encontrada num manuscrito da Biblioteca do Vaticano. Os aforismos do Epicuro são importantes e criam uma tradição. No século XVII, o conde La Rochefoucauld também foi um frasista fantástico. As reflexões dele vêm em frases muito pontuais, do mesmo jeito que o Nietzsche, que no século XIX também retoma essa tradição de moralistas franceses, de certos filósofos antigos. E no século XX, claro, o Émile Cioran, um filósofo romeno que se estabeleceu na França. São todos autores que escrevem frases curtas para serem refletidas, para serem impactantes. Mas essa não é a única maneira de fazer o pensamento. É claro que esse é um modo interessante e que se adapta bem ao ambiente das redes sociais. Mas ficar só na frase faz também com que a gente perca a noção de
texto, a noção de costura. A frase pontual, ela se isola. E o texto tem a mesma etimologia do tecido. O texto é aquilo que costura ideias, que costura pensamentos, que desenvolve, desdobra. Então, muito mais do que ficar em uma única frase que possa impactar, ter a habilidade também de ler textos, de estabelecer continuidades, de compreender relações, é algo que eu acho muito mais importante e é algo em prol do qual eu milito aqui. Eu faço voluntariamente vídeos sobre poemas inteiros. Eu nunca analiso um verso isolado. Ler uma única frase da filosofia de um cidadão é o mesmo que ler um único verso de um soneto. São 14 versos. A gente precisa da continuidade. Há poemas que são muito mais extensos do que sonetos. E é nesse sentido que eu estou na contramão. Eu não quero me centrar na frase. Poderia fazer videozinhos para TikTok e Reels super curtinhos para impactar. Mas se isso me daria uma visibilidade diferente, por outro lado, quebraria com aquilo no que eu acredito, aquilo no que eu acho que a gente precisa centrar a nossa atenção, a nossa habilidade, os nossos esforços. Por quê? Falar frasezinhas de efeito, criar cortes, um monte de gente consegue. E a gente vê com frequência gente sem muita qualificação. Agora, encadear pensamentos, costurar ideias, desdobrar raciocínios, juntar imagens de maneira significativa, meu amigo, aí a gente precisa de um outro tipo de habilidade, inteligência e talento.